Como fazer a reposição hormonal? Quais são os tipos de terapias hormonais que a gente pode fazer hoje nos pacientes? Como que a gente faz essa reposição hormonal? Quais as vias que a gente tem para repor os hormônios? Como que a gente pode utilizar os hormônios? Quais os benefícios de se fazer uma terapia de reposição hormonal e quais os riscos, os possíveis efeitos colaterais de uma reposição hormonal? Se você gosta desse tema, desse vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nada sobre esse tema. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio, eu sou médico, trabalho com emagrecimento e terapias de reposição hormonal. Nesse vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer a reposição hormonal. E o primeiro ponto, pessoal, é explicar o seguinte: o que é uma reposição hormonal? Pessoal, a reposição hormonal nada mais é do que literalmente repor os hormônios que estão deficientes no corpo de algum paciente. Então, um paciente que tem algum tipo de deficiência na produção de algum hormônio, esse paciente precisa fazer uma reposição desse hormônio para que o funcionamento do corpo desse paciente ocorra normalmente. Então, nada mais é do que repor para os níveis normais os hormônios que um paciente já não consegue mais produzir por algum motivo. Beleza? E aí, pessoal, a gente tem que falar também sobre quais os tipos de reposição hormonal são disponíveis hoje, atualmente, para serem feitos nos pacientes. Existem os hormônios que são bioidênticos e existem os hormônios sintéticos. Cada caso pode ser necessário utilizar algum desses tipos de hormônio, tá bom? Não é porque um hormônio é sintético que ele vai fazer mal para o seu corpo. Isso é uma enganação pensar dessa forma, tá? Os hormônios que são sintéticos foram desenvolvidos para realizar certos tipos de tratamento, assim como também os hormônios bioidênticos. Vai depender muito de cada caso e como deve ser feita essa reposição hormonal. Um outro ponto que eu quero abordar aqui são as formas que a gente tem para fazer reposições hormonais. A gente tem pílulas, por exemplo, comprimidos, quando a gente precisa repor o hormônio da tireoide, a gente utiliza bastante a via dos comprimidos. Existem géis, os cremes, existem injeções, existem implantes, várias vias podem ser utilizadas para fazer a administração de um hormônio no paciente. O que vai depender muito, pessoal, é qual hormônio será reposto e qual dose será utilizada para repor esse hormônio em cada paciente. Isso deve ser, com certeza, avaliado por um médico que entenda desse tipo de assunto e, obviamente, essa decisão sobre qual via será utilizada para a reposição hormonal de cada paciente, essa decisão deve ser compartilhada com o paciente. Obviamente, porque o paciente ele deve aderir ao tratamento. Quando a gente fala em reposição hormonal, entende-se que esse paciente não tem mais capacidade de produzir esse hormônio que será reposto, seja hormônio de tireoide, seja o estradiol, seja a progesterona, seja a testosterona, seja insulina, por exemplo, que também é um hormônio. Se o paciente ele precisa de fazer a reposição, é porque ele não consegue mais produzir esse hormônio. E ele não vai, muito provavelmente, quase em 100% dos casos, ele não vai voltar a produzir esse hormônio que será reposto. Daí a indicação de se fazer uma reposição hormonal. Logo, a gente tem que entender que esse tipo de tratamento de reposição hormonal é um tratamento crônico, é um tratamento que o paciente vai fazer, teoricamente, pelo resto da vida. E para que o paciente faça esse tipo de tratamento, a via pela qual esse medicamento, esse hormônio será administrado no paciente, deve ser uma via que o paciente se dê bem, que o paciente tenha facilidade para fazer. Não pode ser algo muito complicado para o paciente fazer, não pode trazer muitas complicações para a saúde, para a rotina, para o dia a dia desse paciente, porque senão ele não vai ter aderência a esse tratamento, beleza? Agora vamos falar o seguinte:
Para quem é indicada a reposição hormonal? Pessoal, a gente tem alguns cenários aí, algumas condições clínicas que devem ser tratadas com uma reposição hormonal. Um exemplo muito claro, muito comum, que muita gente vai conhecer, são mulheres na menopausa. Mulheres na menopausa já não têm mais a capacidade de produzir hormônios como o estrogênio, que é o estradiol, ou a progesterona, ou a testosterona, e ela vai precisar de fazer a reposição hormonal para que ela tenha melhora dos sintomas, por exemplo, da menopausa e mais qualidade de vida. Um outro caso em que é necessária a reposição hormonal é a deficiência de testosterona nos homens. Os homens, a partir ali dos 40, 50, às vezes 60 anos, vão perdendo a capacidade de produzir a testosterona. Essa perda de capacidade de produzir testosterona vai gerar nesse homem uma deficiência de testosterona, que é o que a gente chama de hipogonadismo. Quando isso acontece, uma série de sintomas vão acontecer nesse paciente. E o tratamento para isso nada mais é do que fazer a reposição de testosterona. Pacientes, por exemplo, que tenham hipotireoidismo, com a tireoide não funciona tão bem, a tireoide mais lenta, mais comumente conhecida, né? Esses pacientes eles vão precisar fazer uma reposição de hormônios da tireoide. Um paciente, por exemplo, diabético pode precisar fazer uso de insulina, que é um hormônio que ele já pode não ter mais capacidade de produzir, ou mesmo que ele produza um hormônio que pode já não fazer efeito no corpo dele. Então, pessoal, para quem é indicada a reposição hormonal? Para quem tem deficiência hormonal. Vocês viram aí que eu até me engasguei aqui na fala, né? Mas é isso, pessoal. Repor um hormônio é necessário quando um paciente não tem mais capacidade de produzir um hormônio. E isso vai gerar sintomas nesse paciente. Então, a importância da reposição hormonal, ela é muito além de benefícios clínicos, mas também de melhora de qualidade de vida desse paciente, porque os sintomas de uma deficiência hormonal são sintomas que atrapalham demais a qualidade de vida de um paciente. Então, quando a gente faz a reposição, a gente trata também esses sintomas e também a gente devolve ao corpo do paciente a presença desses hormônios que são importantes para ações metabólicas, para ações muito importantes para a saúde geral desse paciente. Agora que eu falei dos benefícios de uma reposição hormonal, vamos falar um pouquinho dos riscos. Existem riscos em se fazer uma reposição hormonal? Sim, pessoal, existem riscos, beleza? Existem efeitos colaterais de se fazer uma reposição hormonal, assim como existem efeitos colaterais sobre o uso de qualquer medicação, em qualquer tipo de tratamento, existem efeitos colaterais. Aqui no canal, por exemplo, eu tenho vários vídeos falando sobre efeitos colaterais de algumas medicações para emagrecimento. Na reposição hormonal, isso não é diferente. Existem também efeitos colaterais de uma reposição hormonal. Obviamente, esses efeitos colaterais vão depender de quê? Vão depender de qual hormônio esse paciente está repondo e da dose em que esse paciente está fazendo essa reposição. Então, a gente tem que se atentar muito bem, principalmente para a dose e para a via de administração do hormônio, beleza? São pontos aí que mudam muito o perfil dos efeitos colaterais. Então, dose, via de administração, tempo de uso do hormônio e qual hormônio está sendo utilizado vão compor ali uma série de pontos importantes que devem ser lembrados quando a gente pensa nos efeitos colaterais possíveis de cada tipo de reposição hormonal, beleza? Obviamente, isso deve ser avaliado por um médico, pessoal. Eu não vou citar aqui todos os possíveis efeitos colaterais, porque isso daria um vídeo de 2 horas aqui só falando de possíveis efeitos colaterais. Mas cada tipo de hormônio deve ser avaliado individualmente para fazer a reposição num paciente. Então converse com o seu médico, entenda quais são os riscos e os benefícios de se fazer uma reposição hormonal, principalmente entenda se você tem indicação, se você tem necessidade para fazer uma reposição hormonal e utilize hormônios em formas corretas, em vias coerentes, em doses corretas, porque isso diminui muito o risco dos efeitos colaterais, beleza?
Para fechar então, pessoal, lembrando, a reposição hormonal é um tipo de tratamento, uma via de tratamento muito importante em muitos casos para muitos pacientes. Hoje nós temos aí milhões e milhões de mulheres e homens que necessitam de fazer a reposição hormonal, e essa reposição hormonal ela deve ser sempre acompanhada por um médico que entenda do assunto, porque reposição hormonal não é brincadeira, pessoal. É muito importante de ser feita, mas não é brincadeira. Então, ela deve ser sempre acompanhada por um médico, beleza? Quando a gente faz uma reposição hormonal bem feita, numa dose correta, numa via coerente, a gente consegue melhorar demais muitos sintomas dos pacientes, melhorar demais a qualidade de vida desses pacientes. Mas, como eu falei, isso deve ser feita de maneira coerente, beleza? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para ficar atento às novidades que a gente lança semanalmente aqui no canal e compartilhar esse vídeo com uma pessoa, um amigo, uma amiga, um familiar que você acha que também vai se interessar por esse tema. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.